Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos elaborar agora um projeto sobre a Europa no século XVIII, já nos preparando, iniciando nossa preparação, nossa jornada para o concurso aí. Vamos abordar aqui, iniciando pela crise do Antigo Regime e do Iluminismo. Bom, o Antigo Regime ficou conhecido na Europa, o regime do século XV e o século XVIII, tá? Onde o mercantilismo dava as cartas. Tá? A ideia era basicamente um mercantilismo metalista, acumulação de capitais. Né? E o poder político estava nas mãos de monarquias absolutistas, de reis absolutistas. Essas são as principais características do Antigo Regime. Esse regime entrou em crise a partir do surgimento de questões sociais, mas também de questões políticas. Tá? Mas a principal causa seria realmente a ascensão da burguesia. Com o acúmulo de capitais e ao acúmulo das questões das relações comerciais, a burguesia, que era subjugada, não tinha nenhuma participação política, a participação política estava concentrada na aristocracia, né, na nobreza, né, e no clero. Então a burguesia ela se sentiu desprestigiada e queria poder político, e aí começou o furdúncio todo realmente para essa disputa de poder. Tá? E aí algumas questões políticas precisavam ser alteradas para aumentar esses interesses da burguesia, e isso foi acontecendo porque a burguesia ganhou poder político e aí foram feitas as transformações. O primeiro grande marco que vai caracterizar o início do processo de rompimento desse antigo regime foi a Revolução Inglesa, que pode ser dividida em duas partes. Né? Uma primeira parte conhecida como Revolução Puritana, tá? Que aconteceu bem no meio, na década de 1640, meio do século XVII ali, tá? Onde teve uma guerra civil. Tá? Então, em razão de um aumento de carga tributária, tá? Surgiu um líder parlamentar chamado Oliver Cromwell. Tá? O Cromwell ele foi apoiado pela burguesia, venceu a guerra e derrubou o rei. Tá? E o rei era absoluto, então antes contestá-lo era um sacrilégio. Essas coisas modificaram. Tá? Depois dessa revolução, o rei continuou existindo. E é assim na Inglaterra até hoje, né? Mas ele não governa mais. Quem governa é o primeiro-ministro, por intermédio do seu parlamento, embora o rei continue e sempre teve bastante influência política. Aí, cerca de 40 anos depois, ainda no século XVII, a segunda parte dessa Revolução Inglesa, chamada Revolução Gloriosa, onde os direitos aos cidadãos foram mais claros, expressos pelo parlamento. Tá? Então foi feita a Bill of Rights, né, legalizando, institucionalizando o poder do cidadão, a forma republicana de atuação. Tá? Então, e confirmando também o poder da burguesia. Esse quadro inglês foi pioneiro na Europa e foi pioneiro no mundo. Tá? Então, esse tipo de realidade não existia. Tá? Então, a Revolução Inglesa criou condições, desbancou aquela classe política dominante, colocou uma nova classe política, e esse pioneirismo inglês criou condições para que houvesse ali a Revolução Industrial, porque se permitiu que a burguesia passasse a acumular capital e passasse a investir em novas atividades. Então, o iluminismo surgiu junto com isso, né, a doutrina iluminista. Né? O iluminismo teve seus primórdios lá no Renascimento, não sei se vocês estudaram, no século XVI. Tá? Houve uma tentativa de explicação mais racional dos fenômenos, uma espécie de fuga aos preceitos, aos ditames na época, né, da Igreja Católica, que dominava as questões culturais. Tá? Surgiram filósofos iluministas que buscaram uma liberdade religiosa, separar a igreja do Estado, tornando o Estado laico, tornar mudança de pensamento, tornando o conhecimento e o pensamento científico como um caminho percorrido, afirmando que os caminhos anteriores eram caminhos nebulosos, caminhos de trevas, e a partir dali surgiram novas luzes que colocaram o ser humano no centro da questão, com as questões científicas para explicar as realidades sociais. Né? E isso foi denominado, então, trazendo as luzes, e por isso o nome foi chamado de iluminista. E o movimento iluminista, ele efetivamente marcou a transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Caracterizando pela primeira vez aí liberdade de expressão,
liberdade de pensamento, economia liberal, então certos preceitos que não se raciocinava anteriormente. O Estado passou a ser dividido em três poderes, passou a ser laico. Algumas pessoas se destacaram, grandes filósofos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Esses caras eram conhecidos como contratualistas, que eles afirmavam que a sociedade vivia num contrato social, né? Uma espécie, o ser humano em si, o indivíduo, ele abria a mão de parte de sua liberdade para poder conviver em sociedade e necessariamente ele teria que ser governado de alguma forma. Ou também enciclopedistas, em razão de uma grande obra chamada A Enciclopédia de Diderot, que foi bastante clara sobre as regras ou sobre as dogmas que previam o iluminismo. Tá? Então, Montesquieu dividiu o Estado em três poderes, foi muito importante, está isso até hoje, legislativo, executivo e judiciário. Já existia, mas ele colocou isso, existia algo semelhante mundo afora, mas ele materializou isso e isso passou a fazer parte das constituições de praticamente todos os países do mundo. Tá? O John Locke é bastante liberal, né, um dos pais do liberalismo. O Rousseau é o mais importante desse, porque ele talvez seja o mais radical e pode ser considerado o pai do socialismo. Então ele falava muito em igualdade e atribuía os problemas da humanidade à questão da propriedade privada. Então isso foi muito explorado posteriormente, não é o caso da gente entrar em maiores detalhes agora. Então, outra importante, o Diderot criou a enciclopédia, né? O Voltaire tornou-se famoso pelas agitações, então ele foi bastante mais radical, enfrentando realmente a igreja, tá? Mostrando que a ciência era o melhor caminho para a sociedade. Surgiram debates econômicos, tá? Promovendo liberdade de comércio, o grande destaque nisso aí era Adam Smith, tá? Que fez a sua grande obra chamada A Riqueza das Nações, né? E ele falava que o Estado não tinha que regular economia nenhuma, quem tinha que regular o mercado. É uma doutrina bastante seguida até hoje, tá? A lei da oferta e procura regendo o mercado, e o Adam Smith é o pai dessa proposta. Os ideais foram difundidos pela Europa, surgiu então o despotismo esclarecido. Os déspotas, evidentemente, os monarcas não queriam abrir mão do seu poder, então eles abandonaram. O poder não é mais divino, agora o poder é em razão da ciência, tá? Mas o poder continua sendo nosso. Eles tentaram driblar, de alguma forma, essas ideias iluministas. Tá? Então, o uso da razão agora foi porque os déspotas, ou melhor, as autoridades políticas, elas tinham mais saber, tinham mais conhecimento, então elas também tinham respaldo para continuar dominando o cenário político. O respaldo foi deixando de ser religioso para passar a ser científico, mas dentro das mesmas pessoas, driblando efetivamente aquilo que estava sendo preconizado. Né? Então essas ações, elas não mudaram muito o cenário econômico, tá? As ações mercantilistas continuaram a funcionar, tá? Os ideais iluministas chegaram aí ao mundo todo, tá? Então a crise do antigo regime foi se agravando, esses ideais chegaram nas colônias espanholas e americanas em geral, né? Pregando essa liberdade, igualdade e fraternidade, que era incoerente com a condição colonial. E aí aconteceu a Revolução Industrial, que transformou a humanidade completamente no campo econômico. Né? Nada é mais importante no campo econômico do que a Revolução Industrial. Ela começou com uma atividade chamada cercamento da Inglaterra, tá? Então começou lá com a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana, né? E criou condições para a burguesia tomar conta do poder político, e a burguesia decidiu fazer esse cercamento, o governo inglês, cercamento, limitando a quantidade de pessoas proprietárias de terra para poder produzir mais ovelha, aumentar a produtividade de lã e criar os tecidos ingleses. Então, esse cercamento, muita gente acabou perdendo suas terras, né, e acabaram indo para a cidade. Na cidade, ao mesmo tempo, estavam surgindo as indústrias, mas a geração de empregos não foi suficiente. Então, o capitalismo ele começou de uma maneira meio capenga, as pessoas meio que sem ter o que fazer. Londres realmente virou um palco de miséria muito grande, apesar do crescimento econômico enorme. Ou seja, o capitalismo começou já desvirtuando as questões sociais, e isso foi bastante complicado, porque todo o capital excedente não era empregado para melhorar as condições dos operários, e sim para aumentar a produtividade, o que acabava deixando gente sem emprego, que é um problema permanente, né? Continua sendo. O liberalismo, então,
ele consolidou o capitalismo, né? A burguesia identificou nessa industrialização a chance de aumentar seus lucros, e ainda isso foi auxiliado com uma grande supremacia marítima da Inglaterra, que garantiu a supremacia comercial, né? E supremacia de lucros, vamos dizer assim, né? Então se negociava com as colônias matéria-prima em troca de produtos já industrializados, o lucro era enorme, envolvia também atividades do tráfico de escravos, né? Juntava isso, esse bolo todo, e o dinheiro ficava todo com os investidores ingleses, e os ingleses tiveram realmente, esse pioneirismo rendeu muitos lucros para o seu bolso, né? A Inglaterra realmente se desenvolveu e dominou o mundo, né? De uma maneira geral, o Império Inglês realmente foi espetacular. A burguesia surgiu, então, em enfrentamentos, evidentemente, né? Ninguém consegue viver com fome, não fica satisfeito. Né? Um fenômeno que é conhecido como alienação ocorreu com os operários, eles deixaram de conseguir se autossustentar. Antes, quando ele tinha sua propriedadezinha, pelo menos ele sabia criar o seu seu porco, plantar sua verdura e tal. Agora ele trabalhava ali numa partezinha da fábrica, ele não conseguia nem sequer dominar o seu ciclo econômico de produção todo, né? Então ele se tornou dependente desse conhecimento especializado que ele teve. Tá? Então, esse processo chamado alienação é muito comum, é um grande argumento da esquerda com relação às questões socialistas que viriam posteriormente. Surgiu então o proletariado e surgiu os sindicatos, tá? Em razão das condições péssimas de trabalho que existiam na força produtiva local. Tá? Então, realmente as condições de trabalho eram inóspitas, mulheres e crianças trabalhavam, os trabalhadores ficavam até 18 horas de jornada de trabalho. Era realmente desumana a forma como o capitalismo começou na Inglaterra e depois se espreitou para o restante da Europa. A nossa apostila coloca a independência dos Estados Unidos como parte da matéria sobre a Europa no século XVIII. Nós temos um vídeo aí que está nesse link, que fala de uma maneira bastante adequada sobre a independência dos Estados Unidos. Eu recomendo que vejam, não vou falar sobre esse assunto agora. A Revolução Francesa, então, surgiu junto com o Iluminismo, ideais de igualdade e fraternidade, como nós já falamos. A França era uma monarquia absolutista e contrariava essas ideias. Né? Existiam 3 estados, o estado composto pelo clero, pelos nobres, e o terceiro estado, que é a maioria absoluta da população, incluindo a burguesia. E a burguesia, como na Inglaterra, a burguesia também estava crescendo, também queria participação política e queria os fins, os privilégios do primeiro e segundo estado. Essa situação se tornou insustentável quando a Inglaterra passou a dar as cartas no mundo inteiro e as classes populares francesas, incluindo a burguesia, passaram a sofrer as consequências disso, porque a Inglaterra foi enriquecendo e a França não. Tá? Então surgiu questões ideológicas com questões econômicas que, associadas, redundaram num grande fenômeno político que marcou a história mundial, que foi essa Revolução Francesa. Ela teve fases, né? Teve consequências, a gente tem que estudar direitinho a Revolução, porque ela foi muito importante para a história. Tá? Então a Revolução se alastrou, os camponeses tomaram conta, tomaram propriedades, invadiram até mesmo o Palácio de Versalhes, o rei Luís XVI foi obrigado a se refugiar, depois foi guilhotinado. Tá? Tinham 3 setores que controlavam essa revolução e também no começo se entendiam, tinham ambições semelhantes, mas depois eles tomaram rumos diferentes e com consequências impressionantes. Os sans-culottes, que eram os populares, né? Os girondinos, que era a alta burguesia, e os jacobinos, que era a pequena e média burguesia, que compunham o terceiro estado. Né? Então a maioria em quantidade eram realmente os mais pobres, né? Os sans-culottes sem calça, sem culottes, né? Não queriam a ascensão de popular. Eles queriam dominar, evidentemente, por ser maioria. Mas os burgueses não queriam essa ascensão de populares. Né? Então, no meio tinham jacobinos ali que tentavam segurar a situação. Esses ideais se espalharam pela Europa, inclusive houve uma tentativa de contra-revolução, uma invasão austro-prussiana, que foi rechaçada, os populares efetivamente se uniram e combateram, então não teve jeito. A revolução foi caminhando para frente sem nenhum obstáculo, com seus obstáculos sendo totalmente superados, mas após a tomada do poder, realmente ela cometeu excessos de grande monta,
muita gente foi condenada à morte, Robespierre, que era um dos grandes ícones da Revolução, também condenou, eu diria, milhares de pessoas à morte. Era um espetáculo diário de pessoas guilhotinadas na Praça Central de Paris. Era uma coisa realmente inimaginável o que aconteceu lá. Né? E aí isso aí realmente trouxe problemas. Evidentemente isso não foi aceito, a alta burguesia não aceitou e passou a tentar dar as cartas novamente. Até o próprio Jacobinos, que eram o meio da coisa aí, também não aceitou esse tipo de atividade. Inclusive tentaram se restaurar a monarquia e o negócio ficou uma guerra civil bastante intensa. Durante 10 anos morreu muita gente. Tá? Várias constituições, vários golpes contra golpes, várias pessoas tomando poder, até que surgiu um cara que conseguiu restaurar isso aí e organizar a coisa, chamado Napoleão Bonaparte. Inicialmente ele era cônsul, né? E depois ele se autoproclamou imperador. Né? Ele foi eleito para ser cônsul, tá? E ele, como general, soube conter a revolução e soube tomar esse controle político para si. Tá? Então, deixou reflexos aí da Revolução no começo, esse começo da Revolução, esses primeiros 10 anos. Primeiro, uma grande participação política da burguesia, que era inédito na França, camadas mais populares participando do cenário político, era uma coisa inédita no mundo. Tá? Então, essa herança continuou e até hoje nós temos camadas populares participando intensamente na política. Né? E esses ideais iluministas, eles tiveram muita influência nas Américas, em particular com os movimentos de libertação dos seus países do pacto colonial. Portanto, estão aí, fim do absolutismo, queda definitiva das instituições feudais, declínio do mercantilismo francês e as reformas sociais, codificação de leis, abolição de escravidão nas colônias francesas, reforma agrária e ascensão de Napoleão Bonaparte. Esses são as grandes consequências imediatas aí da Revolução Francesa. Ela, na América, nas colônias, movimentos de independência, tá? Então, principalmente, inicialmente no campo das ideias, né? O iluminismo, liberdade, fraternidade, igualdade, né? Surgiram lideranças latino-americanas, tá? A França e a Espanha tinha aquela questão de mercantilismo metalista que estava em decadência, a Inglaterra passou a dar as cartas, a Inglaterra não interessava decididamente aquelas colônias estarem vinculadas à França e à Espanha, e o movimento foi crescendo, e quando a França tomou a Espanha e tomou Portugal, aqui na América Latina, efetivamente, começaram a surgir as novas repúblicas. Como a estrutura espanhola foi bastante diferente da estrutura portuguesa, além entre outras razões que nós já estudamos num outro vídeo sobre isso, tá? Os processos de independência foram diferentes, surgiram várias novas repúblicas nas colônias espanholas e uma nova república nas colônias portuguesas. Tá? Então, o Brasil também foi influenciado, a mesma influência. O Brasil já tinha uma estrutura significativa, a cidade do Rio de Janeiro era muito grande, houve aí a Conjuração Mineira e outros movimentos de menor relevância pedindo a liberação do Brasil, e isso ocorreu vários anos depois, mas sem dúvida influenciado pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. Com relação à era napoleônica, logo após a Revolução Francesa, houve 3 períodos. O primeiro de consulado, quando ele foi eleito cônsul, depois ele se proclamou imperador, houve o segundo período, que é o império. Ele conseguiu conter a inflação, estimular o consumo, tributar importações, então a França realmente, além de organizar politicamente, onde ele conseguiu conter as massas que estavam revoltadas, ele também proporcionou um grande desenvolvimento econômico. Então ele gozou de um grande poder ideológico, né? As massas todos aderiram a Napoleão, e também a alta burguesia teve um grande apoio a Napoleão, porque eles puderam enriquecer e transformar efetivamente o cenário francês. Napoleão inseriu um ensino, né? A população ali era quase que totalmente analfabeta, né? E o ensino proporcionou melhores condições de educação e não parou mais, né? Criou leis, o Código Napoleônico, sempre contemplando os interesses burgueses, mas também com preceitos de igualdade para os populares. Tá? Ele amparou o clero, deu cargos políticos, tal, nomeou
mas a igreja, ele confiscou todas as terras que a igreja possuía. Tá? Essas medidas trouxeram uma estabilidade muito grande que proporcionou um respaldo muito grande para ele no poder, a ponto de ele ter sido proclamado cônsul vitalício. Então, como imperador, então, após ser cônsul vitalício, logo depois ele se transformou em imperador, recebeu o apoio de camponeses, fez uma reforma agrária com as terras que ele confiscou da igreja, tá? Suprimiu aí as desavenças, né? E o controle absoluto interno, e aí partiu sim para os novos projetos dele, que era o seu plano expansionista, buscando tornar a França a maior potência europeia e enfrentar a hegemonia inglesa, né? Essa expansão começou por terra e foi basicamente por terra o tempo todo, né? Tomou o Sacro Império Romano Germânico, partiu para o oeste, partiu para leste, né? Então tomou a Espanha, tomou a Portugal, né? Decretou bloqueio continental, ninguém podia comercializar com a Europa, os países que comercializaram foram invadidos, e foi isso que aconteceu com Espanha e Portugal. E para o oeste foi até a Rússia, onde lá o general Inverno o derrotou, né? Chegou até Moscou, tomou todas as cidades, derrotou, praticamente exterminou o exército russo, mas as dificuldades logísticas e associadas à grande neve o fizeram retornar com suas tropas aos farrapos, e a partir daí outros países se uniram e findou a guerra com a derrota napoleônica e seu exílio na ilha de Elba. Depois ele ainda voltou, ficou mais um pouquinho, mas não conseguiu mais ter o poder que tinha antes. Então tá aí um mapa que nos mostra até onde Napoleão foi, tá? Suas idas e vindas, bloqueio continental, e ele praticamente tomou toda a Europa, né? Foi o senhor de toda a Europa durante um período curto, mas foi. Né? Então, o Império Francês, essa grande derrota na campanha da Rússia, exílio, surgiu logo depois dessa derrota francesa uma tentativa de restauração. Opa, vamos aproveitar e acabar com os ideais dessa Revolução Francesa. Vamos voltar tudo como era antes. Vamos tentar continuar no poder. E aí se estabeleceu o Congresso de Viena, juntou França, Áustria, Prússia, Rússia. Não, mas a Inglaterra entrou, mas não entrou. Não aceitou. A Inglaterra tinha outros interesses, não queria mais essa volta àquelas monarquias absolutistas, e o negócio não deu certo. Tá? O Congresso de Viena, ele criou uma força militar chamada Santa Aliança, tá? E tentando reorganizar a Europa, retornando aos moldes anteriores, mas ele realmente não teve sucesso, nem por causa da participação inglesa, não conseguiu controlar resistências gregas, resistências turcas, né? E ela acabou ruindo, e o projeto de restauração também contribuiu, a sua ruína também contribuiu decisivamente para a continuidade do processo das independências latino-americanas. Então, gente, sobre a Europa no século XVIII era isso. Obrigado por ter me acompanhado. Até a próxima e um forte abraço.